Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição da Carta aos Romanos. Nós iniciamos, a série de exposições dessa maravilhosa carta e dessa feita nós iremos fazer a exposição dos versículos 16 e 17, que é o tema da Carta aos Romanos. É o tema, o que permeia a Carta aos Romanos, que é a justificação pela fé. E antes de nós iniciarmos a exposição desses dois versículos, 16 e 17, eu gostaria de citar uma frase do maior expositor bíblico do século passado, do século XX, que foi Martin Lloyd-Jones, que fez exposições da Carta aos Romanos por mais de 5 anos, pregando na Capela de Westminster, onde ele foi pastor por mais de 25 anos. E a capela era lotada todos os domingos quando ele pregava expositivamente. Inclusive, já indiquei aqui no canal o livro dele, Pregação e Pregadores, aonde depois que ele se aposentar, aí nos anos 70, ele deu uma série de palestras sobre pregação, como se preparar, como deve ser o pregador, a vida do pregador, como preparar o sermão, enfim, ele dá dicas importantíssimas, que eu e você devemos acatar, porque Martin Lloyd-Jones marcou a sua época e a sua geração, pregando sermões expositivos, porque de fato o sermão expositivo é o melhor sermão. Mas para isso tem um caminho, para você trilhar, para você aprender a pregar expositivamente. Amém? Depois aqui, futuramente, quando o canal crescer mais, quem sabe eu posso dar um curso totalmente de graça sobre sermão expositivo. Vamos ver aí, mais para frente, com o crescimento do canal e com o tempo disponível. Para mim será uma honra, um prazer dar esse curso totalmente gratuito, não vou cobrar nada, tá? Minha intenção é só ajudar a vocês pregarem expositivamente. Eu já fiz a exposição do capítulo 1, de 1 a 7, do capítulo 1, versículos de 8 a 15, e agora o tema principal, que é os versículos 16 e 17, que diz assim: Pois não me avergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E interessante que você analisa os grandes comentaristas comentando esse versículo, todos eles vão concordar, é um ponto pacífico. Uns irão comentar mais, outros irão comentar menos. Outros serão mais objetivos comentando essa parte, essa perícope, esse versículo, fazendo afirmações contundentes em relação a esse versículo. E, se der aqui, gostaria de citar. Mas antes de começar a entrar de fato no texto, depois de Paulo se apresentar e falar do amor dele e orar pelos romanos, que é os versículos de 8 a 15, e agora Paulo introduzir a mensagem do evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós precisamos olhar para o texto e fazermos algumas perguntas para o texto. Adolf Paul, em seu comentário da carta aos Romanos, comentário Esperança, ele praticamente extrai desse texto, Ele extrai desse texto 8 perguntas, 8 perguntas que esse texto traz. E a primeira pergunta que esse texto, quando você olha depois esse texto e você vê, são essas. Olha só
né, que o Adolf Hippel vai falar, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, e assina embaixo. Ele diz assim, né, 8 perguntas que esse texto nos apresenta. Primeira pergunta: a quem se dirige o serviço do apóstolo? Resposta: aos judeus primeiro. Primeiro ao judeu. Segunda pergunta: e os demais povos? A primeira pergunta: a quem se dirige o serviço do apóstolo Paulo? A quem? Aos judeus primeiro. A segunda pergunta: e os demais povos? Também aos gregos, não só aos judeus. Terceira pergunta: em que consiste para ambos a oferta? Qual a oferta que Paulo oferece para judeus e gentios? A salvação. Quarto, qual a causa eficiente dessa oferta? O poder de Deus. Quinta pergunta, qual é a causa substancial? A revelação da justiça de Deus. Sexto, sobre que fundamento? O Evangelho é a resposta. Sétimo, com que testemunhas? Como está escrito, a testemunha é a palavra de Deus, né? Que os profetas já falavam lá no Antigo Testamento, conforme o capítulo 1, versículo 2, que nós já fizemos a exposição aqui. Oitava e última pergunta, por qual caminho? A cada um que crê, de fé em fé. Interessante, né? Então, essas 8 perguntas, né, são levantadas e são respondidas. Tá? Então, o serviço do apóstolo Paulo, né, se dirige primeiro aos judeus, segundo, né, não só aos judeus, mas também aos gregos. A oferta é a salvação para judeus e para gentios. Tá? A causa eficiente é o poder de Deus, a causa substancial é a revelação da justiça de Deus, sobre o fundamento é o evangelho, né? As testemunhas é as escrituras, e o caminho é a cada um que crê, de fé em fé. Interessante isso, porque de fato são essas perguntas que contém o texto, esses 2 versículos ricos, por isso que eu estou fazendo a exposição desses versículos, porque é muito rico. Então Paulo, ele já começa dizendo, no versículo 16, que ele não se envergonhava. E vergonha aqui não é que Paulo se sentia oprimido, é que Paulo se sentia chateado, envergonhado em pregar o evangelho. Negativo. Na verdade, o sentido é o contrário. Quando Paulo fala que não se envergonha, é como se ele estivesse dizendo que ele tem um prazer, é prazeroso para ele pregar o evangelho, é prazeroso para ele expor o evangelho, é prazeroso para ele sofrer por causa do evangelho, é prazeroso para ele pregar aos gentios, mostrar a grandeza de Deus, as grandes riquezas de Deus, que Deus está agora disponibilizando por meio do Espírito e por meio da pregação do Evangelho, que o bojo do Evangelho, o cabeça do Evangelho, a pessoa que é a mensagem primaz e principal do Evangelho é Cristo. Então, essa expressão significa tudo isso. Não se envergonhar do Evangelho é, na verdade, ter o prazer de pregar, ter o prazer de expor, ter o prazer de anunciar as boas novas de salvação que estão contidas, imbuídas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Paulo começa falando essas assertivas. Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de Cristo, não me envergonho de pregar Cristo, não me envergonho de expor as boas novas. Para mim é um prazer, em outras palavras. E por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Por quê? Porque ele tem o prazer de pregar o Evangelho.
Porque esse evangelho é o poder de parte B. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Independente se é judeu, se é gentil, se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco, se é com cultura, se é sem cultura, se é analfabeto, se é culto, enfim, é para todo aquele que crê, aquele que recebe a mensagem, aquele que se arrepende, aquele que se arrepende, que sabe que é pecador, que sabe que necessita de um Salvador, que necessita de salvação, aquele que se quebranta, aquele que se arrepende, aquele que crê, é para você. A mensagem do Evangelho é para você. Por isso que eu faço de Paulo, eu faço das palavras de Paulo a minha palavra, as minhas palavras. Nós não devemos se envergonhar. Nós temos que expor. Nós estamos no Brasil, querido. O Brasil tem liberdade religiosa, você pode pregar no trem, você pode pregar no metrô, você pode pregar nas praças, nos becos, nos valados, nas comunidades, nas favelas, você pode expor as escrituras, você pode expor as verdades do evangelho. O missionário chinês, ele disse uma certa vez, se a China tivesse a liberdade religiosa que os brasileiros têm, por um dia nós ganharíamos a China para Jesus. Assim também como o missionário da Coreia do Norte, que se você for pesquisar a janela 10x40 aí no Google, os 10 países mais perseguidos, e os cristãos são perseguidos, e o número 1 é a Coreia do Norte, ele também falou, se nós tivéssemos a liberdade que os brasileiros têm para expor e pregar o evangelho, nós ganharíamos a Coreia do Norte para Jesus em um único dia. Então vamos aproveitar essa verdade, né? Vamos aproveitar essa liberdade de expor as verdades das Escrituras. Vamos fazer que nem Paulo. Não vamos ter vergonha. Vamos ter prazer de expor o evangelho, porque é o poder de Deus. Sabe por quê? As drogas entraram, estão nas ruas, nos becos, nos valados, nas biqueiras. Muitos jovens morrendo de overdose de drogas. Pessoas aí se acabando porque a igreja saiu das ruas. Nós estamos presos em 4 paredes. Estamos preocupados com templos luxuosos, com catedrais luxuosas, com púlpitos de mármore. Estamos esquecendo de ir para as ruas. Aquela célebre frase de John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Devemos ter essa frase, e fazer dessa frase uma realidade. Vamos para o mundo pregar o evangelho, para as ruas, porque quando formos para as ruas, as drogas vão diminuir, o crime vai diminuir, a prostituição vai diminuir, o pecado vai diminuir, porque o evangelho vai combater isso, porque o evangelho é o poder de Deus. E a palavra poder aqui no grego é o dínamos. É a palavra dínamos, que daí vem a palavra dinamite. O evangelho é a explosão de Deus. Aonde chega o evangelho é essa bomba atômica de transformação, de poder, de regeneração, aonde o Espírito Santo, por meio da pregação do evangelho, vai convencer o pecador, vai convencer a pecadora, vai convencer os homossexuais, vai convencer os drogados, vai convencer os pobres, os descamisados, os pés descalços, aqueles que não têm chance de salvação, vai encontrar, porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Nada segura a mensagem do evangelho. Não tem decreto criado em Brasília, não tem lei, não tem nada. Nada pode circunscrever, engessar o evangelho, porque é o dínamo de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui eu estou aplicando a mensagem. Aí Paulo vai falar, porque na administração divina, na economia divina, Deus tinha um plano, que ainda tem até hoje.
né? Paulo fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Resumindo, para todo mundo. Por que Paulo fala primeiro do judeu? Depois, a partir do capítulo 2, nós vamos entender melhor. Mas aqui Paulo já coloca uma preferência. Se você ler o livro de Atos, você vai entender que todas as vezes que Paulo chegava no lugar, Paulo procurava uma sinagoga, né? Não só porque ele era judeu, mas porque a mensagem deveria ser comunicada, deveria ser, como foi, comunicada aos judeus, aos seus compatriotas, aos seus irmãos na carne. Assim como Jesus fez, mandou aqueles 70, a missão dos 70, primeiro aos povos de Israel, à nação de Israel, né? Porque o reino era para ser pregado primeiramente para ele, ou para eles. Jesus falou, e João escrevendo, né? Jesus veio para aqueles que eram seus, o seu povo, o povo que o desprezou, que o rejeitou, que o matou. Então, na economia divina, na administração divina, primeiro o judeu, porque a eles foram dados os oráculos de Deus, a eles foram dados a mensagem de Deus, a lei, os profetas, os patriarcas, conforme Paulo vai falar no capítulo 9, e nós iremos chegar lá. Então, essa é a preferência, primeiro eles. Primeiro eles. Né? Mas não só a eles, também ao grego. Grego aqui não é aquela pessoa que nascia na Grécia, mas grego aqui é para representar todos os gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, que não eram judeus, que não tinham a prioridade. Mas o evangelho agora não se limita só ao judeu, mas é agora para todos, quantos crerem no evangelho. É isso que o versículo 16 significa. Então a igreja tem que sair para as ruas. Nós temos que voltar para as praças, para os becos, para as vielas, para as favelas, para todos os lugares, tanto lugares luxuosos como não luxuosos, porque quando a igreja chegar, chega o evangelho, chega o evangelho. Quando chega o evangelho, chega o amor, chega a paz, chega a esperança, chega o arrependimento, chega a regeneração, chega o poder de Deus e não tem como você pregar o evangelho, expor o evangelho e não haver salvação, conversão, arrependimento, quebrantamento, avivamento. Não tem como. Então nós devemos voltar para as ruas. Eu falo isso à igreja de maneira geral, independentemente da sua placa, da sua denominação, se você é reformado, se você é pentecostal, se você não interessa. É para pregarmos o evangelho. Não devemos ter vergonha e sim orgulho. Então Paulo fala primeiro do judeu, essa preferência, né, lá com os apóstolos, né, com Paulo, mas também aos gentios. Por isso que Paulo é denominado o apóstolo dos gentios. Seu ministério ele foi separado para o apostolado para isso. Para isso. Aí Paulo vai falar do motivo, né? Por que o evangelho é tão importante? É o dínamo, é essa dinamite de Deus. Versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, por meio do evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, que Paulo está citando. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a parte final. E nós vamos entender o que significa esse de fé em fé. Mas primeiro, né, essa palavra justiça aqui, né, que vem a justificação, nós iremos trabalhar, porque por meio do evangelho, da mensagem do evangelho, da exposição do evangelho, a justiça de Deus se revela. E eu gostaria de citar aqui as palavras do John Stott, no seu comentário
a mensagem de Romanos, e John Stott é maravilhoso, eu consulto muito o comentário dele, né, que ele vai arrebentar, como todos os outros também, assim como o William Hendrickson, como o Murray, como o Greg Kinnear, como o R.C. Sproul, como o Dr. Martin Lloyd Jones. Né? E olha só o que vai falar aqui o John Stott sobre essa palavra justiça, que aparece aqui, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? Justificação é essa? O significado da expressão dikaiosine, né? Justiça de, ou procedente de Deus, tem sido discutido no decorrer da história da igreja e tem, por consequência, atraído uma literatura enorme, até impossível de administrar para entender o que Paulo quis dizer. Né? O debate não é fácil de se resumir, e muito menos de sistematizar. Primeiro, é preciso enfatizar que a justiça de Deus é um atributo divino. Justiça descreve o seu caráter junto com as ações que correspondem ao seu caráter. Já que ele é o juiz de toda a terra, podemos afirmar, diz Stott, com toda a razão que ele mesmo sempre fará justiça, pois ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e a equidade é o cetro de seu reino, que está em Salmos 45, os versos 6 em diante. Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Então, não é a justiça punitiva de Deus que Paulo está falando aqui. É a justiça que resgata o homem, que declara um homem justo perante Deus. Quando o homem recebe e ouve a mensagem do Evangelho, ele entende a mensagem, reconhece que é pecador, se arrepende, se quebranta, confessa seus pecados, ele é justificado na hora. Ele é declarado justo perante Deus por intermédio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo, quando Deus o apresentou como sacrifício para a propiciação de nossos pecados, para demonstrar sua justiça, que é a palavra grega dikaiosine, que é repetido ali no capítulo 3, versículo 25, e o versículo 26 também no capítulo 3. Interessante, né? Interessante. Então, a justiça de Deus é revelada no seu Evangelho, né, como uma conquista divina. Né? E essa conquista, Cristo conquistou na cruz do Calvário. Né? Quando ele morre, quando ele se entrega. Então, diz Stott, parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, porque o homem merecia punição, merecia juízo, merecia fogo eterno, merecia inferno. Mas Deus não faz isso. Né? Olha só que palavras maravilhosas do Stott comentando, né? Então, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto. Sua maneira justa de declarar justo ou injusto, através da qual ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Ele o fez através de Cristo, o justo que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. Ele o faz pela fé, quando confiamos nele, clamando a ele por misericórdia. Então, a justiça que Paulo fala aqui no versículo 17, porque a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho, é a justificação. É Deus colocar na minha conta, é Deus colocar na sua conta a justiça de Cristo. É Deus pagando a minha dívida, é Deus pagando a sua dívida por meio de Cristo. Então,
quando você ouve o Evangelho e quando você entende o Evangelho, quando você se arrepende e você sabe que necessita de salvação e de um Salvador, você se arrepende na hora, você é justificado. A justiça, aleluia, de Deus, né? Na hora você recebe o veredito. É um ato forense, segundo Lutero comenta. É um ato forense. Você está no tribunal de Deus para ser condenado. Mas quando você aceita, quando você crê no Evangelho, Deus, por intermédio de Cristo, te declara justo, limpo. Pelos méritos seu? Não. Pelos méritos de Cristo. Deus coloca na sua conta, imputa na sua conta. Pense numa transação bancária. É uma transação bancária. Ele deposita na sua conta, ele coloca na sua conta, na minha conta, na nossa conta, a justiça de Cristo, nos declarando limpo, justo perante Deus, porque eu aceitei, eu confiei, eu criei no Evangelho, na mensagem do Evangelho que fala de Cristo, da pessoa de Cristo. Eu sou justificado na hora. Essa é a mensagem que Paulo vai trabalhar em toda a carta. A justificação pela fé. Eu poderia citar aqui outros autores, mas não preciso porque você já entendeu. Então a justiça, que é a justificação de Deus, ela se revela, ela justifica o homem não para punir o homem. Não é a justiça que pune, é a justiça que justifica, é a justiça que declara o pecador limpo, justo perante Deus. É a justificação que se revela no Evangelho, por meio do Evangelho, na pessoa de Cristo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, que Paulo está citando aqui, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, né, a parte final ali. E muito se discutiu sobre essa questão, o que significa isso? Viver pela fé ou de fé em fé? Né? Todos, ou a maioria dos estudiosos entendem, concordam, inclusive Stott também arrebenta comentando essa parte aqui. Quando Paulo fala de fé em fé, se entende que do começo ao fim, tá? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ficaria assim, porque a justiça de Deus, que é a justificação, se revela no Evangelho, por meio do Evangelho, né? Do começo ao fim, que é de fé em fé, do começo ao fim, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, de fé em fé, essa expressão de fé em fé significa do começo ao fim. Né? A justiça de Deus se revela no Evangelho do começo ao fim. Porque, como está escrito lá em Abacuque 2, versículo 4, a parte final, o justo viverá pela fé. Pela fé, ou por fé. É isso que significa. E aqui Paulo apresenta o seu evangelho, né, o evangelho segundo Paulo, a mensagem do evangelho genuína e verdadeira é essa. É essa. Creio que você entendeu. Então, se você crê no evangelho, o evangelho é para todos, tanto para judeus, para gentio, para toda raça, etnia, não tem distinção nenhuma, não tem privilégios, não tem prioridades, é para todos aquele que crê. Porque quando se crê, porque a justiça, a justificação de Deus se revela por meio do evangelho do começo ao fim. Tá? Por isso a necessidade de se pregar, de se expor às escrituras, de se expor de fato a verdade como ela é. Viver, o justo viver por fé, é viver na esperança, é viver com a esperança que você foi salvo, justificado e que todas as bênçãos espirituais em Cristo estão disponíveis para você. Você tem acesso à graça, você tem acesso ao amor, você tem acesso ao perdão, você tem acesso a todas as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Porque agora você é justificado, você está limpo.
Você foi declarado justo perante Deus. No tribunal de Deus você foi absolvido porque você creu na mensagem do Evangelho. Depois, nós iremos expor os versículos 18 a seguir, né, que Paulo vai tratar sobre a ira de Deus, e nós iremos entender que ira é essa. Que ira é essa? A partir do versículo 18. Amém? Deus nos abençoe. Desculpe pelo tempo aqui, né? Tinha muita coisa para falar, mas eu resumi aqui, porque nesses 2 versículos existem verdades que são imutáveis, né? E ainda tem gente aí aparecendo pregando, dizendo que, como o Ed René disse, um monte de besteira, abobrinha, que temos que atualizar a Bíblia, modificar ela, né, para agradar alguns segmentos. Negativo. É um homem que tem que se moldar à palavra de Deus, não a palavra ao homem. Não a palavra ao homem. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Faça seus comentários, se você gostou, se você não gostou também. Fique à vontade, aqui é um canal democrático. Deixe o seu like aí, não esqueça. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Vai seguindo essa série de exposições que eu tenho certeza que você será abençoado, enriquecido. Amém? Graça e paz, mais uma vez. Até as próximas exposições.